Pronto. Bom dia, meus amores, minhas flores, como é que vocês estão? Viram um roteiro de prova? Vamos trabalhar só com classes gramaticais. E essas classes gramaticais eu escolhi 3 para que a gente fizesse essa primeira avaliação do segundo semestre. Paloma Flor, tá me ouvindo direitinho? Eu optei por não colocar muitas classes gramaticais, mas fazer uma abordagem bem abrangente sobre o substantivo, o adjetivo e o artigo. Eu disse a vocês na última aula que hoje eu iria fazer a conclusão de numerais e iria iniciar verbo. Mas aí, como a gente vai fazer prova na sexta-feira, eu decidi concluir numerais, né? E eu acho que a gente ficou também com um pouquinho pendente em relação a conjunções. E na próxima, e depois das avaliações, a gente retomar, pegar o verbo, trabalhar com o verbo. E como a gente não teve o seminário com o Pedro, e eu que comecei a fazer a apresentação, né, do gênero, a gente vai concluir numerais, porque vai ficar na metade, né? Na verdade, na metade não, já está quase acabando o que eu preciso falar para vocês sobre numerais. Aí a gente vai para as questões do livro, para fazer uma análise sobre essas classes gramaticais, por que a gente precisa ficar atento em relação ao conteúdo. Classes gramaticais, a gente viu que não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, não é tão complicado. Tem várias vertentezinhas, várias classificações que a gente precisa estar atento para poder responder as questões. Mas eu coloquei as 3 iniciais que são bem complementares. Uma complementa a outra. Eu consigo fazer análise em relação à classe gramatical muito próximo, substantivo, o artigo e o adjetivo. Aí a gente conclui agora os numerais, vai para as questões do livro, até vocês fazerem a prova na sexta-feira. E na próxima semana a gente começa a adentrar o conteúdo de verbo. Aí a gente vai fazer o seguinte: vamos trabalhar outras classes gramaticais, mas sempre trabalhando o verbo também. Por que que o verbo é atenção mais específica, uma atenção maior? Já disse a vocês que eu tenho várias análises diferentes em relação aos verbos e eles são muito complicados. A gente vai olhando complicados assim, quando eu preciso lembrar todos os tempos verbais, por exemplo, para que eu não confunda as formas nominais com os tempos verbais. A gente vai fazer essa divisãozinha para ir trabalhando um pouquinho de cada. Verbos regulares, verbos abundantes, para que a gente veja tudo, certo? Então, agora a gente vai concluir. A gente parou aqui, né? No último slide, esse daqui. Lembram disso? Em relação aos numerais? Ó, deixa só eu puxar bem aqui um pouquinho. Pronto, aqui foi as flexões. E aqui o emprego dos numerais. Tem alguns detalhezinhos em relação a isso que é bem interessante. Para designar papas, reis, imperadores, séculos e partes em que se divide uma obra. Os capítulos, por exemplo, utiliza-se os ordinais. Olhem esse detalhezinho aqui, ó, dos numerais. Para designar papas, reis, imperadores, séculos e partes em que se divide uma obra, utilizam-se os ordinais, os que dão ordem, primeiro, segundo, terceiro, só até o 10º. Só até o 10º. Isso é interessante. E a partir daí, os cardinais, desde que o numeral venha depois do substantivo. Entenderam isso daqui? Se eu for ler o primeiro capítulo de um livro, eu vou falar primeiro capítulo. Ou João Paulo II. Mas aí, quando eu vou falar do Papa XVI, né, Papa Bento XVI, eu já não uso 16º. Eu já uso o número cardinal. Quando eu falo
Pio... Conhecem as cidades daqui? Do Piauí? Se eu for falar nomes de cidades, vocês conseguem acompanhar? Vou mostrar aqui. Ao invés de falar, eu vou escrever. Eu tenho essa cidade no interior do Piauí. Estão vendo aqui o que eu escrevi? Pio quê? Qual é o nome da cidade? Reconhecem, né, os números romanos? Pelo menos alguns? Porque eu sempre eu gostava muito, né, porque eu estudava quando eu fazia matemática assim nas minhas séries menores que tinham os numerais romanos, números romanos, eu gostava bastante. Mas aí depois de um tempo eu fui esquecendo os números maiores, né? O, os que tem no meio lá dos milhares e de centenas, eu fui esquecendo algumas colocações. Mas nesse aqui, nessa cidade, como é que eu pronuncio esse nome? É Pio XII ou é Pio XII? Não dá para te ouvir, Sara. É Pio XII ou é Pio XII? Só um minuto. Ai, desculpa. Olhem aqui o que ele está colocando. Papas, olha aqui, ó. Papas, João Paulo II, doisinho aqui em algarismo romano, né? João Paulo II. Imperadores, Dom Pedro II. Séculos, século oitavo. E partes em que se divide uma obra. Canto, que numeral é esse daqui? Nono. Até o décimo, eu vou usar os numerais ordinais para designar essas partes ou essas particularidades em relação a nomes de papas, reis, imperadores. A partir do 11º, a partir do 11º, desde que o numeral venha acompanhado, venha logo depois do substantivo, olhem aqui, ó, esse exemplozinho que está aqui. Tomo 15. Não é 15º, porque a partir do 11º até o 10 eu vou usar os numerais ordinais. A partir do 11º, quando quando o numeral vier depois do substantivo, que é o caso desse daqui, ó, eu tenho tomo 15, Luiz 16, século 20, século 21, porque vai estar o numeral logo após o substantivo, e esse numeral já é acima do 10º. Olha essa rua aqui, ó. É uma avenida aqui de Teresina. Todos vocês, quando vêm de Campo Maior para cá, passa por ela, porque se não for direto para a rodoviária, mas se for para o centro, passa direto por ela, que é a Avenida João 23. Atenção, vou colocar aqui outro exemplo e vocês vão me dizer qual é a pronúncia. É... Pronto. Qual é a pronúncia correta?
Bom dia, Paulo. Bom dia, professora. Tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus. Sara Chat 25. Número cardinal ou ordinal, Sara? Muito bem. Entenderam essa peculiaridadezinha? Porque pode em algum momento, e eu vou até anotar aqui, aparecer uma questão para que vocês precisem colocar isso por extenso, por exemplo. Ou quando vocês estiverem apresentando um trabalho que não seja para mim, que seja para qualquer outro professor, ou um trabalho maior, ou os vídeos que vocês fazem, que vocês precisem pronunciar corretamente, vocês já sabem como vai ser a colocação do numeral. Até a 10ª posição, eu vou usar os números nos numerais ordinais. A partir de 11º, a partir do 11º, se ele vier logo após o substantivo, como é o caso dos exemplos que a gente tem aqui, aí eu vou usar os cardinais, como a Sara mencionou aqui na questão. Certo? Paulo, para você que chegou depois, eu falei com as meninas que a gente vai concluir numerais e a gente vai para as questões do livro relacionadas à prova. Viram o roteiro de prova, eu coloquei lá 3 classes gramaticais, 3 classes complementares, substantivo, artigo e adjetivo. E quando a gente terminar a prova, na próxima semana, eu vou pegar o verbo. Vamos trabalhar verbos sempre concomitante com outras classes gramaticais, porque verbo é um pouco mais extenso e eu quero realmente me aprofundar com vocês. Porque toda e qualquer prova que vocês forem fazer, eu vou ter questões relacionadas ao verbo, certo? Gente, eu botei o Pedro para correr quando eu pedi para ele participar do seminário. Ou é só a minha aula mesmo que ele não está assistindo, ou alguma coisa, se ele não está assistindo nenhuma delas. Para designar leis, aí aqui, ó, outro detalhezinho. Para designar leis, decretos e portarias, utiliza-se o ordinal até o nono. Aqui tem uma diferença. Enquanto lá, em relação aos nomes, eu tenho até o 10º, aqui em relação a leis, decretos e portarias, eu tenho só até o nono. E o cardinal, de 10 em diante. Artigo 1º ao artigo 9º. Aí entre eles eu tenho 2º, 3º, 4º e assim por diante. A partir do 10º, aí eu já tenho o artigo 10, artigo 21. Vou falar dos decretos, dos incisos e portarias da mesma forma. Quando a gente trabalha principalmente o gênero estatuto, né, que é o que a gente tem o primeiro acesso em relação a essas leis, decretos e portarias, se bem que agora com a Lei Maria da Penha, com algumas outras que falam sobre discriminação, sobre preconceito, a gente está trabalhando muito essa questão de leis. Mas anteriormente, quando a gente ia para a sala de aula, o primeiro contato que se tinha com essas leis, decretos e portarias era com o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se precisarem ler, e a gente vem sempre com os 10 primeiros que tem lá, os principais, que são os iniciais, os mais importantes. Então, quando for fazer a leitura, vocês já colocam isso. Artigo, leis, decretos, portarias, até o nono, eu vou com os números ordinais. A partir do 10º, aí eu já entro com os números cardinais. Tudo bem até aqui? Joinha. Para designar dias do mês, utilizam-se os cardinais, exceto na indicação do primeiro dia. Se eu estou me referindo ao primeiro dia do mês de setembro, chegamos dia 1º de dezembro, 1º de setembro, 1º de agosto, 1º de janeiro, lá na virada do ano, né? Dia Mundial da Paz é o 1º de janeiro. Se eu falo do primeiro dia, dia 1, eu vou designar como primeiro. Os demais, primeiro que é ordinal. Os demais eu vou designar com o cardinal.
todos eles a partir do segundo. Então, chegamos dia 2 de setembro. Aqui eu já vou trabalhar com os cardinais e o primeiro sempre com ordinais, certo? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Pense numa pessoa que está lenta. Eu fui dormir às 3 da manhã, terminando de organizar as provas de vocês que eu tinha que enviar hoje. Terminei ainda agora, né? Morrendo de medo de não acordar a tempo. Um dos últimos, emprego dos numerais, ambos e ambas. Vocês utilizam isso no vocabulário de vocês? Ambos e ambas. Isso, vocês sabiam que é considerado numeral? Maria e João cursavam a primeira série do ensino médio. Ambos foram aprovados no Enem. Ambos foram aprovados para direito, medicina veterinária. Por falar nisso, gente, deixa eu abrir aqui vocês um pouquinho na minha frente. Vocês já estão vendo nas redes sociais o nosso web seminário, né, sobre as profissões. Vocês já pensaram no que fazer, no que seguir? No que pretendem, porque assim, eu não digo o que vocês pretendem fazer, mas que vocês pretendem prestar o Enem, né, tentar a pontuação de vocês e tentar o curso. Muito bem, Sarinha. Muito bem. Eu digo assim, que coisas que vocês pretendem fazer, porque pode sim, perfeitamente, você iniciar o curso e depois de um tempo você perceber que não era aquilo que você realmente queria fazer. Pode acontecer. A gente passa a vida inteira organizando uma ideia na nossa cabeça de que a gente vai trabalhar com aquilo ali, que a gente vai precisar, que a gente vai cursar e vai por esse caminho. E de repente, quando a gente começa a trilhar esse caminho, não era bem isso que a gente estava imaginando. Claro que eu não estou falando, eu já vi assim, em relação aos cursos de medicina, em relação aos cursos de direito, hoje os cursos de engenharia também estão sendo muito cotados. A concorrência está bem alta em relação a esses cursos de engenharia elétrica, civil, está tendo uma demanda muito grande em relação a essas áreas. A arquitetura. E quando a gente vai observar, chega num determinado período que as pessoas não se identificam. É difícil você parar no meio do caminho? Certamente é difícil, mas é muito pior você continuar percorrendo e saber que lá no final não é isso, você já sabe que não é isso que você quer. Você já sabe que não é bem o que você imaginava. E ainda assim, continuar trilhando esse caminho é um caminho de infelicidade. E se eu não estou feliz, eu não consigo colher os frutos em relação a essa escolha. Então, não estou dizendo aqui que vocês precisam escolher de imediato, até porque são muito novos para determinar aquilo que vocês querem para a vida inteira. Só para que vocês tenham experiências, conversem com pessoas da área. Eu acho que o web seminário vai servir muito para vocês em relação a isso, para que vocês tenham contato com as pessoas da área que vocês almejam trabalhar. É muito interessante esse contato com a área mesmo, com a prática, porque eu fico muito triste quando a gente começa os cursos na universidade, os nossos estágios são lá na frente. No meu caso, o estágio só veio no quinto período. Quinto período, gente, já é 2 anos e meio de curso, porque o meu curso são 5 anos. Tem cursos de 4 anos, tem o curso de medicina, Sara, que na verdade a gente está sempre estudando. Mas no caso para medicina, tem o curso normal, tem a residência, tem tudo que você vai escolher. São 10 anos, pelo menos, você só se especializando, né? Só estudando e se especializando na área escolhida. Então, se você deixa para fazer os estágios muito depois, você às vezes esbarra no não gostar, no não querer, tá?
Então, pensem bem, tenham contato, aproveitem o web seminário para que vocês tenham esse contato com as pessoas que trabalham na área que vocês almejam, para que vocês realmente façam boas escolhas, né? Sejam felizes com as escolhas de vocês, tá? Puxei um pouquinho para o web seminário, que é para vocês se atentarem. A gente vai começar com a programação, terá as lives, e aí a gente vai conversando ao longo do período sobre isso. Então, a gente volta para cá. Ambos e ambas são considerados numerais. Significam um e outro. Engraçado, né? Quando a gente vê lá nos cardinais, nos ordinais, multiplicativos, fracionários, coletivos, a gente não vê essa especificação em relação a ambos e ambas. Mas aí, colocando no exemplo, fica mais simples. Significam um e outro, os dois, ou uma e outra, que significa as duas, e são largamente empregados para retomar seres, pares de seres, aos quais já se fez referência. Pedro e João parecem ter finalmente percebido a importância da solidariedade. Ambos, e eu faço a retomada, de pares, que já foram mencionados, que é Pedro e João. Ambos agora participam das atividades comunitárias de seu bairro. Então, coloquem isso daqui. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Ambos e ambas. E o uso dos numerais. Estou anotando aqui porque aí depois, quando eu vou elaborar as minhas questões, eu vou olhando o que eu anotei para ver o que eu posso tirar de vocês. Tudo bem aqui em relação a esse uso de ambos e ambas, retomada de seres que já foram mencionados, de pares de seres iguais, e aí eu tenho esse exemplo de Pedro e João, mas aí eu tenho Maria e Caio, por exemplo, cursavam tal série e ambos foram aprovados para o curso de Direito, de Engenharia Civil, de Engenharia Mecânica, certo? Engenharia Elétrica. Muita demanda em relação à engenharia elétrica, viu? Demais. Cresceu muito o número da concorrência em relação a isso. Já os cursos de letras, é um curso que tem uma grande quantidade de vagas, mas nem todo mundo conclui. Quando começam turmas muito grandes. No meu caso, a minha turma começou com 45 e formaram só 13 alunos. 11 alunos formaram e 2 ainda estão assim. A gente chama que diz que está no limbo, né? Porque até agora eles não concluíram o TCC, não concluíram a carga horária. Então, é um curso que, se for falar em vagas, a gente tem uma grande demanda, porque a gente tem letras português, francês, espanhol, inglês. A gente tem na Federal e tem na UESP. Então, a demanda de vagas, né? A quantidade de vagas é muito grande, mas é um curso sofrido. Nem todo mundo conclui. Você fez onde o seu curso? Na Federal. Eu fiz a minha graduação. Quando eu passei para a UESP e passei para a Federal. E eu já tinha feito a minha matrícula na UESP. Quando saiu o resultado da Federal, aí eu corri, porque assim, os dois seriam letras português, só que na Federal, letras português e francês. E aí, quando eu já tinha feito a minha matrícula, eu pensei o seguinte, na UESP só seriam 4 anos, e seria só português, e seria só à noite. Já a Federal, ela coloca o teu curso. Quem está na Federal, gente, é assim uma coisinha que eu quero chamar a atenção de vocês. É dedicação exclusiva, praticamente. Nesse curso que eu fiz, eu tinha aulas, às vezes, 8 da manhã até meio-dia, e às vezes eu ia ter aula 6 da tarde, de 6 às 8 ou de 6 às 10. Eu peguei disciplina que eu tinha aula na sexta-feira à noite, de 6 às 10. Então, a gente acaba que tentando encaixar os estágios no meio disso. Na Federal, a grande maioria dos cursos, eles colocam agora diurno. Você tem aula de manhã, de tarde e à noite. Depende da disponibilidade dos professores, do espaço em que você vai ter aula. Aí eu fui e fiz isso. Eu tranquei o da UESP para ir para a Federal, pensando também em relação ao francês, que acabou sendo uma segunda língua que eu quase não utilizo, porque a gente não tem um mercado tão amplo aqui em Teresina. Quando a gente precisou estagiar, porque a gente precisa fazer os 2 estágios, Fundamental 1, Fundamental 2, ambiente não escolar, a gente precisou montar oficinas de francês.
A gente ia para as escolas públicas, solicitava um espaço aos diretores, a uma carga horária diferenciada para que a gente pudesse montar todo o curso de francês durante 6 meses, por exemplo. Aí a gente acaba ficando assim meio desestimulado. Tem algumas pessoas que a universidade oferece bolsas de estudo fora. Mas aí tem várias outras coisas que entram em função disso. Eu consegui muitas bolsas em relação aos estágios e aos programas da universidade, porque eu fiz parte de tudo que vocês possam imaginar, eu trabalhei na universidade. Só não fiz a mentoria, porque toda vez que aparecia vaga de mentoria, eu estava sempre no período anterior. Mas PIBID, PIBIC, ICV, que são todos os benefícios que eu podia ter para colocar no meu currículo, eu fiz. Só não consegui ir para a França, né? Mas é o sonho ainda que eu pretendo realizar. Claro que a universidade iria bancar uma parte, mas aí eu teria que solteira, é mais de um ano, você vai para trabalhar, para sofrer lá. Eu não tinha condição de ir, nunca me inscrevi. Mas eu quero muito gastar o meu francês um dia lá. Eu tenho que desenferrujar ele para poder usar. Mas então eu quero muito que vocês participem do web seminário com a mente bem aberta, né? Com todas as possibilidades. Façam as listagens de vocês. Quais são as primeiras, as segundas, as terceiras opções que vocês têm em mente, para que vocês comecem a desenvolver atividades sobre isso. A Sara falou dela, o Paulo não falou dele, e você também não falou o seu, Paloma. Você não já tem assim alguma coisa em mente? Eu penso em psicologia. Tá aí. Eu acho muito massa. E eu não sei se eu comentei com vocês semana passada, há uns 15 dias atrás, eu tenho uns momentos de surto, né? Aí eu já tinha pensado em fazer isso. Porque eu até uma época dessa, quando eu comecei a fazer terapia, eu comentei isso com a minha terapeuta. E ela me colocou na especialização de psicopedagogia. Mas não é a mesma coisa, porque eu vou direcionada para, né, no caso, aqui eu fiz, eu tenho direcionamento para instituição, escola e hospital, mas não de clínica mesmo para eu ficar acompanhando como ela fica, minha psicóloga. E há 15 dias atrás surgiu de novo essa ideia na minha cabeça. Eu não sei se eu teria paciência para voltar para 5 anos de graduação, mas eu acho muito massa em relação à psicologia. É um bom caminho. É um bom caminho de verdade. Se você se identificar da conversa, de interagir com o outro o tempo inteiro, é muito bom. Eu já pensei em fazer e eu não acho que eu vou desistir disso assim de uma vez, não. Pode ser que não seja agora, porque eu comecei como aluna do mestrado, né? Eu comecei a fazer meu mestrado e parei. Eu quero voltar para o mestrado. E aí, só que eu fico assim nesse dilema. Eu vou para o mestrado ou eu vou fazer outra graduação? O ideal é que eu me especialize naquilo que eu já estou fazendo. Então, eu paro e continuo fazendo essa área que eu estou agora, com as minhas especializações e voltar para o mestrado. Mas quando me dá a surtada, Paloma, eu penso justamente nisso. Eu quero fazer outra coisa que eu não esteja em sala de aula. Mas não tem como. Trabalha-se muito com crianças. Eu preciso fazer relatórios, eu preciso ter essa interação todinha, mas é bem interessante. Depende da área também que você vai escolher atuar. E você, Paulo? Quer compartilhar ou não quer compartilhar? Je parle français. Oui, très bien. Oui. Como vas-tu? A Sara colocou aqui no chat para eu falar em francês. É muito bonitinha a língua. Um dia, assim, quando eu estiver em sala de aula com vocês, que eu for acompanhar alguma prova, eu levo para vocês ouvirem algumas músicas. Não são feias, não, tá, gente? São bonitas as músicas. Deixa eu apagar aqui. O Paulo me ignorou, assim, solenemente. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui para a gente concluir. Ah, tá. Gente, eu tenho que trabalhar bem com vocês, né? O português, quando vocês tiverem qualquer problema, qualquer dificuldade, por favor, fiquem à vontade, tá? Pronto. Então, a gente concluiu numerais. E eu quero que vocês peguem o material de vocês, lembrando que nós vamos trabalhar nessa primeira prova só 3 classes gramaticais. Quais são elas, minha gente?
3 classes gramaticais que são complementares. É no livro 2, tá? Começando lá na unidade 10, 230. E a gente vai logo para os exercícios. Tanto é, eles são tão complementares que lá na página 231 eu tenho o conceito de classe gramatical, logo na primeira página. Aí eu venho aqui, ó, na página 232. É o conjunto formado por todas as palavras que têm a mesma finalidade, classe gramatical. A classe gramatical é uma palavra, a classe gramatical de uma palavra não é fixa, depende das relações que ela estabelece com outras palavras com as quais se combina para constituir os enunciados. E isso daqui eu já falei, sempre eu falo para vocês. Quando forem fazer análise sintática, semântica não, porque a semântica ela vai bem no sentido do que você está lendo. Mas quando a gente for fazer essas análises, eu sempre vou olhar pelo contexto. Sempre o contexto é muito importante. Vocês já viram que as classes gramaticais são móveis. O que é que isso quer dizer? Quando eu digo que elas são móveis, que elas têm elasticidade, que elas têm mobilidade. Qual é o sentido disso? Elas podem mudar de classe gramatical, dependendo do contexto. Em um lugar que pode ser um artigo, que eu olho, aparentemente é um artigo, e depois eu já vejo que não é um artigo, é um pronome oblíquo, porque ele vai fazer a retomada de um substantivo e não acompanhá-lo. Observem que eu tenho toda essa mobilidade, essa flexibilidade em relação às classes gramaticais. Aí eu tenho aqui um exemplo. Direito, como adjetivo, né? Primeira classe ele coloca aqui como adjetivo. Lembram como é que vocês fazem análise de verbete, né? Verbete de dicionário? Conseguem fazer a leitura, perceber que eu tenho a marcação das classes gramaticais dentro desse verbete, e aí está um exemplo. Ele coloca a definição 1, mas antes dessa definição, ele coloca uma abreviatura. E essa abreviatura significa que aqui direito é um adjetivo, que segue a lei e os bons costumes. Na segunda definição, do lado do corpo humano, ao oposto do coração. Aí eu tenho o SM. Logo depois, no segundo quadrinho negro. O que significa esse SM? É classe gramatical também. Eu quero só que vocês me digam que classe gramatical é essa. Substantivo masculino. Esse SM aqui significa que eu tenho um substantivo masculino, o que é facultado a alguém por força de leis ou dos costumes, privilégio, regalia. Ou, na segunda definição, prerrogativa legal. Aí eu já tenho uma outra classe gramatical. Que classe gramatical é essa? No terceiro quadrinho. Sarinha, você não tem o livro, né? Eu vou falar contigo no privado. Pode ser que eu não fale logo agora, depois que terminar a aula, eu já vou entrar em outra. Mas eu falo contigo mais tarde, tá? Vou anotar. Vou fazer um lacinho aqui no meu dedo para não esquecer, Sara. Eu falo com você. Advérbio. Percebam vocês que uma única palavra, eu tenho 3 classes gramaticais que podem ser possíveis de análise. Advérbio, da maneira esperada, corretamente. Como é que eu faço a aplicação nessa palavra direito, primeiro como adjetivo? Me dê um exemplo de uma frase em que eu posso usar a palavra direito sendo um adjetivo.
3 possibilidades, uma sendo adjetivo, outra sendo substantivo masculino e outra sendo advérbio. Eu quero agora o direito sendo usado como um adjetivo. Não? Vamos para os exemplos que tem logo abaixo. Ele educou os filhos para serem homens direitos, homens de bem, que seguem a lei e os bons costumes. Onde é que eu uso ele como um advérbio? Lá na última frase, no último exemplo. Não conseguimos entender direito o que ela falou. Ideia de modo, como se entende. E como é que eu tenho em substantivo masculino? O rapaz ficou furioso ao saber que não tinha direito à herança do avô. Mobilidade em relação às classes gramaticais, elas não são fixas. Aí ele coloca aqui um quadrinho com as 10 classes gramaticais. Vocês vão lembrar que elas podem ser variáveis e invariáveis. E já sabem qual é a relação que se fala em relação a ser variável e invariável, certo? Estão lembrados, né? A adequação. Aí aqui na página 233, eu já mostro 2 classes gramaticais juntas. Como é que elas funcionam juntas? Substantivo e adjetivo. Em defesa dos adjetivos. Aí eu venho com o substantivo até a página 237. Depois eu tenho na 239, porque eu tenho os exercícios, eu vou ter o conceito de adjetivo e locução adjetiva. E depois, muito bonitinho, lá na página 251, eu vou trabalhar as flexões, tanto do substantivo quanto do adjetivo juntas. Prova tem 10 questões, né? Eu vou falar sobre isso com vocês na próxima aula. A gente vai para os exercícios propriamente dito. Eu vou selecionar quais são as questões que a gente vai resolver. Então, vocês façam as atividades que estão até a página. Deixa eu escolher e dizer aqui. Até a página 274. Deem uma olhada nesses exercícios, que algum deles a gente vai resolver. Oi, Sara. Então, a gente vai resolver e vamos tirar as dúvidas em relação à prova. Na próxima aula, só exercícios, tá? Aí eu falo com você, Sara. Pensem no web seminário, por favor, com carinho. Né? Eu vi que vocês já estão direcionados aí, mas vamos olhar outras possibilidades, como segundo